Uma introdução ao eletrocardiograma. O primeiro passo para entender o eletrocardiograma é nós entendermos a anatomia e a fisiologia do coração. Nós podemos dividir o coração no lado direito e no lado esquerdo e no lado direito. O coração é composto por 4 cavidades. Como a gente pode ver, as cavidades superiores são os átrios e as cavidades inferiores são os ventrículos, certo? Os átrios são os locais onde o sangue vai chegar no coração e os ventrículos são responsáveis por ejetar o sangue do coração, certo? O que é que vai acontecer? O sangue vai chegar aqui no átrio direito, através da veia cava, um sangue venoso, rico em gás carbônico, certo? Ele vai chegar aqui no átrio direito, vai passar pela válvula tricúspide, certo? Válvula tricúspide, e vem para o ventrículo direito. Daqui ele vai sair por uma artéria chamada artéria pulmonar e vai para onde? Para os nossos queridos pulmões, exatamente. Vai para os pulmões. Lá acontece a hematose, há uma troca gasosa entre o CO2 e o oxigênio. E esse sangue que estava venoso, agora chega o sangue arterial rico em O2, certo? Esse sangue rico em O2 chega no átrio esquerdo através de uma veia chamada veia pulmonar. Chega no átrio esquerdo, atravessa aqui a válvula mitral e vem para o ventrículo esquerdo. E daqui ele sai para a aorta e vai levar esse sangue oxigenado para todo o coração, certo? O que é que vai acontecer? Acontece o movimento de sístole e diástole. Sístole é a contração, diástole é o relaxamento. Os dois átrios entram em sístole, ou seja, eles contraem, ejetam o sangue para os ventrículos, e quando os átrios contraem, os ventrículos relaxam. E quando os ventrículos contraem, os átrios estão relaxados, certo? É sempre alternando. O átrio contrai, o ventrículo relaxa, o átrio contrai e fica nesse vai e vem, certo? Mas, afinal, o que diabos é um eletrocardiograma? Muito bem, o eletrocardiograma é uma descrição da condução elétrica do coração. Exatamente. É como se eu pegasse uma caneta, literalmente uma caneta, e analisasse, monitorasse o feixe elétrico que percorre no coração. O eletrocardiograma nada mais é do que isso, uma monitorização do feixe elétrico cardíaco, certo? E aqui a gente consegue ver, você pode estar, Ivo, não estou entendendo nada, mas até o final dessa aula você vai entender. Você sabe que o eletrocardiograma ele acontece nessas linhas, tem essa folhazinha amarela, é rosa, na verdade, né? Tem essa linha rosa cheia de quadradinhos. O que esses quadrados significam? Vamos lá. Esses quadradinhos, eu tenho uns quadrados pequenos, como você pode observar aqui, e nós temos também uns quadrados maiores, certo? Esses quadrados pequenininhos, eles têm 1 milímetro, certo? Eles têm uma distância de 1 milímetro por 1 milímetro. E o que vai acontecer? No eixo horizontal, é o eixo que está relativo ao tempo. Isso aqui, ó, horizontalmente, equivale a 0,04 segundos, beleza? E verticalmente, essa distância daqui para cá equivale a 0,1 milivolts, certo? Por que isso é muito importante? Porque eu vou entender se o feixe elétrico do coração está no tempo adequado e na voltagem adequada, beleza? Se eu juntar agora 5 quadradinhos pequenos na horizontal e 5 quadradinhos pequenos na vertical, eu vou ter um quadradão desse aqui, ó. Que um quadradão desse aqui, no tempo, equivale a 0,2 segundos, certo? E na voltagem equivale a 0,5 volts, beleza? E se eu pegar 5 quadradão desse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho um tempo percorrido de 1 segundo, certo? 1 segundo. Então, um quadradinho pequenininho, 0,04. Um quadrado maior, 0,2. E 5 quadrados maiores, 1 segundo. Beleza? Agora vamos estudar o feixe elétrico cardíaco. Observa. O que você vai olhar agora são esses feixes amarelos, certo? Observa bem aqui, ó, que a condução elétrica cardíaca ela vai partir desse nó aqui, ó, que é chamado nó sinoatrial. Beleza? Nó sinoatrial ou nó atrial. Esse nó atrial vai percorrer os feixes internodais, esses feixes aqui. Quando o feixe elétrico percorre isso aqui, o que acontece com os átrios? Contrai, beleza? E ele vai parar aqui, ó. Ele para aqui e dá uma pausa, certo? Então o feixe elétrico sai do nó atrial, passa pelas vias internodais, beleza? Internodais.
e chega no nó atrioventricular. Chega no nó atrioventricular, ele dá uma pausa, ele respira. Beleza, vamos correr. E ele vem aqui para o feixe de His no ramo direito e no ramo esquerdo. Passa pelo feixe de His no ramo direito e no ramo esquerdo e vem para as fibras de Purkinje. E aí acontece a contração ventricular. Beleza? Ivo, repete. Repito sim para você que é aluno aqui do Descomplica Enfermagem. Mas eu só vou repetir se você tiver deixado o seu like. Se você não tiver deixado o seu like, eu não repito. Beleza? Deixou o like? Então vamos lá. Feixe elétrico sai do nó atrial, passa pelo feixe internodal. O que aconteceu? O átrio contraiu. Chega no nó atrioventricular, ele para. Por que ele para? Para dar tempo os átrios contraírem e encher os ventrículos. Beleza? E aí, a condução que estava parada por milissegundos ali no nó atrioventricular passa pelo feixe de His, pelas fibras de Purkinje e contrai o ventrículo. E é assim que funciona o feixe elétrico cardíaco, certo? É muito importante você lembrar cada nomezinho desse daqui. Beleza, galera? Muito bem. E, muito provavelmente, você já viu isso aqui em algum lugar da sua vida, certo? E o que isso significa? Vamos lá. Nós temos aqui uma onda P de primeiro. Essa onda P aqui, o que vai acontecer? O que aconteceu? Essa onda P aqui é o feixe elétrico que saiu do nó atrial e foi para o nó atrioventricular. O que aconteceu nesse momento? Os átrios contraíram, beleza? Aconteceu uma despolarização atrial. E o que é uma despolarização atrial? É uma contração dos átrios, beleza? E observe que nós temos em seguida uma linha isoelétrica. Por quê? Que é o tempo que o nó atrioventricular dá aquela pausa para os átrios contrair e encher os ventrículos. E aí acontece o quê? Acontece uma queda aqui, ó, um Q de queda. Acontece um aumento, um R, que é da montanha russa. E depois tem uma queda súbita, que tem aqui o S, beleza? E o que acontece nesse momento aqui? Acontece a despolarização ventricular. E o que é uma despolarização? A despolarização é a contração ventricular, beleza? Então, nesse complexo aqui, QRS, de queda, montanha-russa e queda súbita, temos a contração ventricular. Temos aqui um feixe isoelétrico e temos aqui a onda T de término, que é essa onda T, ela é a repolarização ventricular. E o que é a repolarização ventricular? É o relaxamento dos ventrículos. Aí você pode estar se perguntando, beleza, Ivo, e cadê a repolarização atrial? A repolarização atrial acontece aqui, ó, dentro desse complexo QRS, beleza? Isso aqui é o eletrocardiograma normal. Você pode já fechar esse vídeo e terminar agora que você já aprendeu o que é que significa cada um. Porém, você está no Descomplica Enfermagem, então vamos aqui dar nomes aos bois e vamos estudar de verdade. Isso aqui chama-se onda P. Onda P. Esse tracinho reto aqui chama-se segmento PR. Segmento PR. Se eu juntar o início da onda P com o final do segmento PR, a gente vai ter o intervalo PR, beleza? Isso aqui é o complexo QRS, beleza? E essa feixe isoelétrica aqui é o segmento ST. Segmento é sempre um traço reto. E intervalo é uma onda mais um segmento, certo? Temos aqui a onda T. Se eu juntar o início do segmento ST e o final da onda T, nós vamos ter o intervalo ST, certo? Muito bem, show de bola. Se eu pegar aqui, ó, o início da onda Q e até o final da onda T, nós vamos ter o intervalo QT, beleza? Show de bola, pessoal. E aí vamos falar um pouquinho sobre as derivações do coração. O que acontece? Para nós monitorarmos esse feixe elétrico do coração, é colocado vários monitores, várias câmeras, entre muitas aspas, que não são câmeras, são eletrodos, certo? São eletrodos que vão monitorar o feixe elétrico cardíaco. Vamos supor que são câmeras. Para quê? Para monitorizar a condução elétrica do coração. Se esse feixe elétrico se aproxima da câmera, o que vai acontecer? Ela tende a ser positiva, então ela dá, ó, sobe, beleza? Se ela se afasta daquela câmera, ela diminui. Certo? Então, essas são as derivações. E a gente tem as primeiras derivações que formam o triângulo de Einthoven, que é a D1, D2 e D3. E em seguida ele trouxe mais 3 derivações, que é o AVR, AVL e AVF, certo? Esse daqui é a derivação AVR, aqui é o AVL,
right e left, certo? Por isso R e L, que é right é direita em inglês e left é esquerda em inglês. E o AVF, que é apontado para o chão, F de foot, que são os pés. E temos as derivações precordiais, que elas vão pegar um plano transverso do coração, que anterior e lateralmente ela vai de V1 até V6, beleza? Que ela vai permitir uma análise das paredes anteriores e laterais do coração. Lembrando que é possível também ter aqui o V7, V8 e V9 para fazer uma monitoração da parte posterior do coração, beleza? E aqui está o posicionamento de cada eletrodo que é colocado no coração. Aqui os eletrodos precordiais, as derivações precordiais. Aí você dá um print aí e vê onde é que fica cada um, que não é o meu objetivo dessa aula, a monitorização, sim entender o eletrocardiograma. E vamos iniciar agora falando um pouquinho do ritmo sinusal. O que é um ritmo sinusal? Antes de nós percebermos isso, vamos ver se isso aqui bate com a aula que eu expliquei, certo? Observa, temos aqui uma onda P, temos aqui ó, uma quedinha, uma montanha-russa e uma queda súbita, temos um momento isoelétrico e temos uma onda T de término completo. Então, obedeceu tudo o que eu quis dizer, certo? Então, o que é um ritmo sinusal? Ritmo sinusal é o ritmo normal do coração, normal, fisiológico. Como é que é esse ritmo fisiológico? Ele é originado do nó sinusal, óbvio, né? Tem que vir do nó sinusal, depois para o nó atrioventricular, e ele é conduzido aos ventrículos a uma velocidade entre 100 e 200 milissegundos, ou seja, tem que sair do nó atrial e chegar ao sistema de His-Purkinje entre 120 e 200 milissegundos. E em sua normalidade, o que a gente tem que ter? Tem que ter uma onda P positiva em D1, D2 e AVF e a onda P negativa em AVR. Como assim? Vamos ver aqui. Vamos analisar se esse eletrocardiograma ele é um ritmo sinusal ou não. Vamos lá. Onda P, a gente já viu, conhecemos a onda P. P positivo é quando dá para cima, certo? P negativo quando está para baixo. Em D1, aqui temos as derivações de D1. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF e V1 a V6. Cadê a onda P aqui, ó? Onda P tá bem aqui. Onda P, onda P, onda P tá positiva aqui, ó. Onda P positiva, onda P positiva, onda P positiva, beleza? Em D2, olha só, onda P positiva, onda P positiva, onda P positiva. Em AVF, o AVF está aqui, ó, onda P positiva, onda P positiva. E a P negativa em AVR. Observa que aqui, ó, onda P está negativa, ó, onda P está negativa. Então, se a onda P está positiva em D1, D2 e AVF, e está negativa em AVR, a gente vai dizer que esse é um ritmo sinusal. Beleza, galera? Show de bola! Se você quer aprender um pouco mais sobre o pH, então, é de 7,35 a 7,45, beleza, isso você já sabe. A quantidade de óxido de carbono, de oxigênio é de 80 a 100, pode variar para mais ou para menos, porque é um dado direto, melhor do que a própria coleta melhor do que a verificação de saturação periférica. A PaCO2 é a quantidade de 35 a 45, você pode mensurar a PaCO2 pela gasometria, ou se um paciente estiver entubado, você pode colocar lá a capnografia em forma de onda, que você também vai ter esse resultado em tempo real, tá bom? Nós temos aqui o bicarbonato, que varia de 22 a 26, claro que tem laboratórios que trabalham com até 28, da mesma forma o excesso de base, que é o base excess, que é de menos 2 a mais 2, mas tem literaturas que trabalham menos 3 mais 3, mas isso não vai fazer a diferença preste bem atenção, se bicarbonato aumenta, o pH aumenta, tá? Qual que é o valor normal de bicarbonato? Não é de 22 a 26? 33 não aumentou bem mais do que o valor normal? Se o bicarbonato aumenta, o pH aumenta. Quanto que está o pH? 7,60. Então ele aumentou. E se você parar o vídeo agora e voltar nos outros, você vai perceber uma outra coisa, tá? O que você vai perceber? Você vai perceber isso aqui, ó, nos outros exemplos que eu acabei de dar. Se você tem um pouco bicarbonato, você tem uma diminuição de pH, beleza? Uau, isso é fantástico, né? Só que vamos entender agora o CO2, tá?
Qual que é a relação do CO2 aqui então? O CO2 é um polo, é o oposto. Se os dois aqui são iguais, se aumenta bicarbonato, aumenta pH, diminui bicarbonato, diminui pH. No CO2 é o contrário. Se você aumenta aqui, ó, CO2, você diminui pH. Ou seja, se você olhar os exemplos que eu passei para você, vai ter justamente isso aqui, ó. Se eu tenho um aumento de CO2, eu tenho uma diminuição de pH. Beleza, pessoal? Aumento de CO2 e diminuição de pH. Logo, eu posso ter o quê? Eu posso ter o contrário. Eu posso ter uma diminuição de CO2 e um aumento de pH. Tá bom? Então, para o vídeo, volta um pouquinho o vídeo e você observa essa relação que ela vai funcionar legal. Beleza, pessoal? Bom, já passou 10 minutos do vídeo e eu vou explicar... O que eu vou explicar? Eu vou explicar a relação de Henderson-Hasselbalch aqui, só para vocês entenderem. Bom, quando vocês estão respirando, o que está acontecendo? Você inspira, você coloca o oxigênio se liga à hemoglobina, começa a viajar por toda a corrente sanguínea, enfim. Aconteceu lá nas células o quê? Energia celular, ciclo de Krebs, liberou piruvato, blá blá blá. Sobrou quem? CO2 para voltar. O CO2, quando ele começa a voltar para ser expirado, ó, o CO2, quando ele volta para ser expirado na corrente sanguínea, ele entra na hemácia para voltar. E ele pode, dentro da hemácia, se associar com a água. Então, CO2 mais água igual a ácido carbônico, H2CO3+. Só que ele também pode dissociar, tanto na forma original, que é água mais carbono, dióxido de carbono, como ele pode ficar sozinho liberando hidrogênio, deixando meio ácido, e bicarbonato. Beleza, pessoal? Então essa equação é fundamental para você entender. Então se o seu paciente ele tem muito CO2, a tendência que você tem muito CO2 é ligar com a água, ter ácido carbônico, ter liberação de hidrogênio e ter aumento de bicarbonato. Beleza? Se o seu paciente está jogando muito CO2 para fora, você tem uma retenção de CO2. Se você tem uma retenção de CO2, a probabilidade é que você não tenha ácido carbônico, então a gente vai ter o quê? Uma alteração aqui em toda essa equação aqui, tá bom? Galera, é bem tranquilo, tá? Se você teve dúvida em algum ponto, você retorna para você entender, tá? Essa parte, esse vídeo, é importante para você entender, como que eu posso dizer, o quê? É um pH normal, né? Não está nem abaixo nem acima. Então aqui está o quê? Ok, tá? PaO2 de 97, ok, pH tranquilo, está dentro dos padrões. PaCO2 de 50, está alterado, né? Aumentou. E bicarbonato de 30, tá alto também, aumentou, né? E eu tenho um Beziexcess aqui de mais um que está no padrão. Então o que eu tenho de alteração? Eu tenho alteração aqui e aqui. Galera, lembra que no vídeo anterior eu falei para vocês que quando eu tenho uma alteração aqui, eu tenho uma alteração respiratória. Quando eu tenho uma alteração aqui, eu tenho uma alteração metabólica. Você pode falar que é mista? Não, você não pode falar que é mista, porque você tem aqui um mecanismo compensatório. Como é que você sabe que tem um mecanismo compensatório? O pH está normal. Então alguém está controlando o pH. Porque para ser mista tinha que ser ou acidose ou alcalose mista, tá? Então nesse caso a gente tem um distúrbio compensado. Como assim compensado? Eu não entendi. Galera, vamos lá, vamos entender. Olha só, a PaCO2 não está 50? A PaCO2, o limite dela não é 45? De 35 a 45? Vamos então fazer uma subtração, tá? O que a gente vai subtrair? A gente vai pegar o valor da gasometria coletada. Qual que é o valor da gasometria coletada? 50. 50 menos o valor que é o máximo considerado normal, 45, tá? Então se eu pego 50 menos 45, eu tenho uma diferença de 5, ou seja, eu tenho 5 pontos a mais aqui. Ou seja, o normal é até 45, se está 50 aumentou 5, então eu tenho uma diferença de 5 milímetros de mercúrio aqui, beleza? Agora, eu tenho também uma alteração no bicarbonato. O que eu tenho de alteração aqui no bicarbonato? 30. O que é o normal do bicarbonato? 26. Eu pego o valor que deu. Qual foi o valor que deu? O valor foi 30. 30 menos, qual que é o valor máximo? 26. Menos 26, tá? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 4. Beleza? Galera, os dois estão alterados. Um está com 5 pontos a mais alterado, outro está com 4 pontos a mais. Quem está mais alterado? Não é
Olha só, quem está mais alterado? Dióxido de carbono, beleza? O dióxido de carbono está o quê? Aumentado, não é? O dióxido de carbono está aumentado. Se o dióxido de carbono está aumentado, o pH tende a diminuir, correto? pH CO2 sobe, pH diminui. Não é isso que acontece? Mas vamos olhar aqui. Eu tenho também alteração de bicarbonato. E o bicarbonato está o quê? Aumentou. Eu vou mudar a cor. Se o bicarbonato aumenta, o pH aumenta. Galera, presta bem atenção. Olha só, eu tenho um CO2 empurrando o pH para baixo e eu tenho um bicarbonato empurrando o pH para cima. Ou seja, os dois olha só, os dois compensaram o pH. Ou seja, eu estou com 740. Agora, quem está mais alterado? Quem está mais alterado? Não é essa parte aqui? Não é o PaCO2? Se o PaCO2 está alterado, é porque eu tenho mais CO2 e menos pH. Então, esse cara aqui, ele tem o quê? Ele tem uma acidose. Por que acidose? Porque dos dois que estão alterados, dióxido de carbono e bicarbonato, é o PaCO2 que está alterado. PaCO2 quando aumenta, diminui o pH. Então, qual que é a maior tendência? A maior tendência é que esteja ácido. Então, por isso, uma acidose, tá? E é uma acidose de quem? Quem está mais alterado? A parte respiratória. Então, acidose respiratória, respiratória compensada. Tá bom? Compensada. Compensada por quem? Pelo aumento de bicarbonato. Então, o que está acontecendo aqui, galera? O bicarbonato está compensando a acidose respiratória. Porque se eu não tivesse esse aumento de bicarbonato aqui, eu teria aqui agora um pH provavelmente aí abaixo de 7,35 e eu teria uma acidose respiratória. Mas nesse caso eu tenho uma acidose respiratória compensada. Beleza, pessoal? Entendeu? Se você ficou com alguma dúvida, volta o vídeo que eu vou dar um outro exemplo aqui agora, tá bom? Então vamos apagar aqui essa parte. Bom, agora vamos imaginar que fosse o contrário. Não, ao contrário não. Vou continuar com o mesmo exemplo aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, sei lá, um 4 a mais. Tá? Vou colocar um 4 a mais aqui no bicarbonato, tá? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho aqui um pH normal, eu tenho aqui oxigênio normal, mas eu tenho alteração de dióxido de carbono e bicarbonato e o excesso de base está ok. Eu vou fazer aquela continha sempre. Você pega o valor que você tem da gasometria e subtrai pelo maior valor que está lá no valor de referência. Então, 50 é o valor que está na gasometria, o maior valor de referência é 45. 50 menos 45 é igual a uma diferença de 5. Isso a gente já sabe, porque a gente já viu, tá bom? Agora eu tenho um bicarbonato de 34. 34 menos 26, que é o valor maior aqui, tá? Então eu tenho uma diferença de 8, né? 4 mais isso, eu tenho uma diferença de 8. Então olha só, eu tenho uma diferença de 8, correto? Então vamos lá. O que acontece? O dióxido de carbono, ele está o quê? Ele está aumentado. Então se ele aumenta, ele diminui o pH. Correto? Aqui? Então, o que acontece aqui agora? Eu tenho bicarbonato com 8 pontos a mais. O que acontece? Se o bicarbonato aumenta, o pH aumenta. Beleza? Bicarbonato aumenta, pH aumenta. Agora, quando você olha aqui, você vê que o pH está em 7,40. Isso significa o quê? Que mesmo que bicarbonato está aumentado, o pH não aumentou porque eu tenho também um aumento de PaCO2 que coloca o pH para baixo. Ou seja, essa setinha para cima e para baixo aqui está equilibrando o pH. Logo, o que eu tenho? Vamos entender. Olha só, quem é maior? Parte de respiratória ou parte metabólica? Parte metabólica, tá? Se está para cima, a tendência é vir para cá. Então, esse paciente tem o quê? Uma
alcalose, ele tem uma alcalose. Quem está alterando? A parte metabólica. Alcalose metabólica compensada. Compensada por quem? Está compensada por CO2 que também está aumentado. Beleza, galera? Então é isso, é só isso, é simples. É só você entender esse mecanismo de compensação. Ou seja, tá vendo a setinha? CO2 aumenta, pH diminui. Ó, CO2 aumentou, então pH diminui. Se o bicarbonato aumenta, é diretamente proporcional. O bicarbonato aumenta, o pH aumenta. Só que tem o quê? Uma força empurrando para cima, outra força empurrando para baixo. O pH então está o quê? Mantendo aqui um equilíbrio de 7,40, tá bom? Só que a origem desse distúrbio, a gente pega sempre o valor que está mais longe do normal. Ó, aqui eu tenho uma diferença de 5, aqui eu tenho uma diferença de 8. Quem está mais longe? O bicarbonato. O que o bicarbonato faz? Qual que é a tendência do bicarbonato? Jogar o pH para cima. Quando o pH está para cima, é alcalose. Então, alcalose. E não é ele que está mais alterado? A alcalose é o quê? Metabólica. Quem está compensando essa alcalose para não ser uma alcalose metabólica apenas? O aumento de CO2 aqui que está aumentando e diminuindo o pH. Então, com isso ficou o quê? Uma alcalose alcalose metabólica compensada por CO2 que está aumentado. Beleza, galera? Você realmente entendeu? Ficou fácil? Ficou tranquilo? Galera, é simples, tá? Essa equação aqui, ó, vai te ajudar. Então, quando cair lá em prova, para você saber se a acidose metabólica é compensada ou descompensada, a primeira coisa é você ver se está sendo compensada ou não. Para você saber que se está compensada, é só você olhar aqui, ó. Se o pH estiver fora desse padrão aqui, aí sim você tem uma acidose ou alcalose respiratória ou metabólica descompensada. Beleza, pessoal? Galera, de coração, espero ter ajudado. Isso é bem tranquilo, tá? Qualquer coisa, veja o outro vídeo. Tenha propriedade de segurança no outro vídeo. Assiste esse vídeo várias vezes para você falar assim, eu realmente agora entendi. Faça exercício. Pega aquele exercício de concurso que você deve ter saído ruim, não entendeu, nunca imaginou que seria por este caminho, mas agora a gente tem a solução. A prática ela vem para ajudar vocês, beleza? Galera, isso aqui é só exercício, são casos hipotéticos e eu vou fazer o vídeo 3, mas não hoje que eu já estou cansado, já estou no terceiro vídeo hoje. Eu vou fazer um vídeo agora falando de como que a gente vai tratar essa gasometria, seja com a parte respiratória, seja com o bicarbonato, beleza? Claro, eu vou fazer... São considerados parâmetros importantes: temperatura corporal, pulso, pressão arterial, respiração, eletrocardiograma, oximetria de pulso e monitorização cardíaca. Vamos ver cada um desses parâmetros com mais detalhes agora. Dois são essenciais na monitorização hemodinâmica invasiva: pressão arterial média, pressão venosa central, catéter de Swan-Ganz e pressão intraabdominal. Pressão arterial média é a monitorização da pressão arterial do paciente crítico, que permite avaliar a pressão arterial sistólica, média e diastólica, facilitando inclusive a coleta de material para exames laboratoriais, sem causar desconsciente. A artéria escolhida é geralmente a artéria radial, porém as artérias são milímetros de mercúrio. Os cuidados da equipe de enfermagem em relação à pressão arterial média invasiva incluem manter a boa qualidade do curativo no local, deixando seco, compressivo e estéril. Observar a perfusão e saturação periférica. Manter o membro aquecido e funcional. Utilizar técnica séptica para manipulação do sistema. Pressão venosa central. É a avaliação da função ventricular direita e da pressão de retorno do sangue ao lado direito do coração. Um catéter é posicionado na veia cava, na altura do átrio direito, tornando um excelente método de avaliação do estado hídrico do paciente. Catéter de Swan-Ganz. É também chamado de catéter de artéria pulmonar. O objetivo é obter um acesso venoso profundo, via de punção venosa subclávia, jugular interna ou externa ou a veia femoral.
A radiografia de tórax realizada posteriormente indica a colocação correta do catéter. O objetivo da colocação desse catéter é fornecer informações em relação ao débito cardíaco e saturação venosa mista. Pressão intraabdominal. É indicada para pacientes com risco de desenvolver hipertensão hiperabdominal ou síndrome compartimental aguda. A elevação da pressão no compartimento intraabdominal pode afetar o funcionamento de múltiplos órgãos. A sonda vesical é o método mais comum e aceito para realizar a medida da pressão intraabdominal. Insuficiência cardíaca do lado direito e insuficiência cardíaca do lado esquerdo, também conhecida como insuficiência cardíaca congestiva. Esse termo ele é utilizado porque há uma congestão pulmonar. Os alvéolos começam a encharcar de sangue devido à insuficiência do ventrículo esquerdo. Bom, então para a gente entender melhor, nada melhor do que a gente entender um pouco de fisiologia humana. Assim você consegue entender mais sobre os sinais e sintomas, quando do lado direito, quando do lado esquerdo ou congestiva. Vamos para a tela. Bom, insuficiência cardíaca. Então, olha só que legal. Nós temos aqui, né, um coraçãozinho funcionando, e é bem isso, tá? Os átrios ejetam o restante do sangue para os ventrículos, e os ventrículos, por sua vez, eles ejetam sangue o direito para os pulmões e o esquerdo para o corpo todo. Aqui nós temos um desenho esquemático, tá? Só para a gente entender o fluxo desse sangue. Esse sangue, começando aqui no ventrículo direito, eu tenho a pequena circulação que vai do ventrículo direito ao átrio esquerdo. Esse ventrículo esquerdo, quando ele ejeta sangue, ele vai para os pulmões, aonde vai acontecer as trocas gasosas. Também aqui vai acontecer aquela chamada hematose, onde eu tenho aqui uma artéria. Essa artéria está carregando sangue venoso, e aqui eu tenho uma veia pulmonar, que é a única veia que carrega sangue oxigenado. Então, lá no alvéolo existe um gradiente de concentração, onde o sangue que chega pela artéria, sendo um sangue com a concentração maior de CO2, ele passa esse CO2 para dentro do alvéolo, e esse alvéolo passa um pouco de oxigênio para o capilar, e assim ele segue por veia pulmonar. Indo para onde? O átrio esquerdo. Vamos aqui. No átrio esquerdo, o que vai acontecer? O sangue vai para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo, por sua vez, ele vai mandar sangue para cabeça e membros superiores, e aqui vai mandar para os membros inferiores e tronco, toda a parte inferior. Lembrando de órgãos-alvos, órgãos importantes, como temos aqui o fígado, o intestino, o sistema renal, enfim, né, todos os órgãos são muito importantes. O retorno desse sangue, ele se dá através dos capilares, vênulas, veias, e essas veias, por sua vez, elas se encontram com a veia cava inferior, veia cava superior, e ambos desembocam sangue no átrio direito, beleza? Então, se a gente pensar em uma pequena e uma grande circulação, o que eu posso pensar? Eu penso que o ventrículo direito, ele inicia a ejeção de sangue para os pulmões e pulmões átrio esquerdo, e o ventrículo esquerdo, ele inicia a sua ejeção para todo o corpo e volta para o átrio direito. Então, eu tenho meio que um círculo fechado, uma pequena circulação e uma grande circulação. É importante você entender isso porque, uma vez que esse ventrículo ele tem dificuldade para funcionar, aí nós teremos muitos problemas, tá bom? Bom, o que eu tenho que entender? Aqui do meu lado direito, tem o quê? Algumas alterações que elas são muito fáceis de serem explicadas. Por exemplo, fraqueza, fadiga. Então, se a pessoa tem fraqueza, tem fadiga, isso explica a dificuldade que o sangue tem de oxigenar todas as células. Dessa forma, o paciente ele vai ter uma dificuldade, uma fadiga aí, tá bom? Cefaleia, justamente, né, o corpo todo vai sentir. E o que é legal, o que nós temos aqui? Edema e anasarca. Edema
Geralmente acontece em membros inferiores, em um primeiro momento, e posteriormente esse paciente pode sim evoluir para uma anasarca, que é um edema generalizado, tá bom? Não está aqui, mas a gente acaba lembrando que esse paciente, uma vez que ele tem anasarca, geralmente ele pode estar acometido aí de uma congestão pulmonar, e ele vai ter uma cianose central, tá bom? Hepatomegalia. Então a gente vai ter, neste caso também, uma dilatação do fígado devido a essa retenção. Podemos também colocar aqui em pauta que essa fuga de líquido ela pode ganhar o peritônio, onde o paciente pode desenvolver aí um ascite temporário, tá bom? Temos dispneia, dificuldade para respirar, estase, turgência de veia jugular, temos aí palpitações, sudorese, palidez, enfim. Mas o que é interessante? Vamos entender o que acontece em cada uma das duas. Vamos entender o que acontece do lado direito, o que acontece do lado esquerdo. Vamos para a tela. Bom, como eu tinha mostrado essa imagem para vocês anteriormente, se eu tenho uma insuficiência deste ventrículo, ele não vai conseguir ejetar o sangue 100% para os pulmões. Dessa forma vai ter uma retenção aqui, e essa retenção aqui faz com que o sangue do átrio, que uma vez ele vem para cá, ele vai ter uma retenção aqui. Claro que isso vai acontecer num efeito cascata, que vai acumular nas veias cavas. As veias cavas, o que é legal? Aqui já explica a turgência de jugular. Então quem tem insuficiência de ventrículo direita, a gente consegue ter uma explicação aí da turgência de jugular. E voltando aqui para os órgãos, o que eu tenho? Olha só, voltando. Eu tenho aqui fígado encharcado, eu posso ter ascite. Bom, voltando aqui, ó, eu vou ter membros inferiores edemaciados. Então tudo isso eu tenho que pensar quando um paciente chegar para mim, tá bom? Eu vou pensar em cianose? Bom, vamos parar e pensar. Se esse sangue ele vai para os pulmões, então para ter uma dificuldade respiratória, uma cianose, esse sangue deveria ter dificuldade para sair de lá. Na verdade, ele está tendo dificuldade para chegar. Então, nesse momento, eu não estou pensando em um problema pulmonar. Eu estou pensando em um problema do ventrículo para trás. Então, nesse caso, o que eu penso? Edemas de membros inferiores, ascite, turgência de jugular. Eu vou pensar em algo que acontece do ventrículo direito para trás. Ou seja, tem que pensar agora o inverso do que acontece na grande circulação. Tá bom? Agora, o lado esquerdo, ele é o problema. Vamos entender. Então, olha só. Nós temos aqui o ventrículo esquerdo. Uma vez que ele tem um problema de ejeção, ele vai acumular parte de sangue dentro do ventrículo, dentro do átrio. E qual que é o problema, gente? O pulmão. Então, uma vez que há uma retenção de sangue dentro dos pulmões, essa parte alvéolo-capilar pode começar a acumular líquido dentro do alvéolo. E uma vez que eu tenho sangue dentro do alvéolo, eu vou ter uma dificuldade para acontecer uma hematose, a troca gasosa. Dessa forma, o paciente sim vai apresentar o quê? Uma dificuldade respiratória, dado a dificuldade da troca gasosa. Tá bom? Voltando aqui para a gente entender mais. Uma vez que os pulmões estão encharcados, vai acumular sangue aqui, e vai acumular sangue aonde? No ventrículo direito, átrio direito e toda a parte anterior. Resumindo, tudo que acontece no ventrículo direito acontece no ventrículo esquerdo mais o pulmão. Por que então o termo se dá por insuficiência cardíaca congestiva quando é do lado esquerdo? Porque congestiona a parte esquerda do coração, o pulmão, o lado direito do coração, o corpo todo, além de outros sinais e sintomas que do lado direito não tem, como cianose central. Então agora eu vou ter o quê? Essas alterações. Outra alteração importante, o paciente pode ter o quê? Hemoptise, tosse com sangue. Por quê? Os alvéolos estão cheios de sangue e o paciente quer jogar esse sangue para fora. Então o escape que o organismo tem é o quê? Tosse, para expelir esse sangue através da tosse. E a característica da hemoptise é sangue claro, rosa e espumoso.
Então não dá pra gente confundir aí com uma hematemesis, que é um sangue escuro e é proveniente de uma êmese, de vômito, tá bom? Sudorese e palidez. Então pensa na periferia. Se está tendo dificuldade nas partes principais do corpo para chegar sangue devido à insuficiência do ventrículo esquerdo, quem dirá chegar sangue na periferia? Logo, inicie-se com a palidez, sudorese e futuramente uma cianose, tá bom? Continuando, tratamento. O tratamento, vamos ler aqui, ó, melhorar a contratilidade cardíaca. Então, existem medicamentos para muito alta. Olha só, eu tenho aqui algumas classes de medicamentos, tá? Eu tenho beta-bloqueadores, eu tenho diuréticos. Eu tenho diuréticos de alça, tiazide, porque geralmente a gente precisa reduzir volume nesse paciente. Tá? Fazer a ausculta pulmonar para a gente ver se ele tem estertores, como é que está a ausculta, se está congestionado. Tudo isso é um cuidado de enfermagem que nós faremos aí para esse paciente, tá bom? Verificar se teve diminuição de turgência de jugular, enfim. Então todas as alterações, inclusive alteração periférica, enchimento capilar menor que 2 segundos, pele seca, corada. Então tudo isso é interessante que a equipe de enfermagem